o Irã soma mais de 555 mortos no conflito, né? O ataque conjunto dos Estados Unidos e Israel acabou matando o Ayatollah Ali Khamenei, que é o líder, né? Era até então o líder supremo do Irã. Enfim, foi uma resposta, né, do governo iraniano também, lançou ofensivas contra as bases militares norte-americanas espalhadas pela região, ampliando o conflito para além das fronteiras do país. Uma onda de ataques aí coordenada, infelizmente, foram mortes complicadas, a gente sabe disso, mas já era iminente, né? Já estava todo mundo esperando que essas coisas fossem acontecer. E diante desse cenário, né, desse conflito envolvendo os Estados Unidos, qual que é a sua análise em relação a isso, ao cenário mundial nesse sentido? Lula perdeu mais um aliado, né? Lula perdeu mais um aliado, mais um financiador, mais um brother de decisões, como diz o Trump, da esquerda radical. Eu sinto por todos os civis que nesses momentos sofrem e, infelizmente, retaliações fatais, mas eu tenho que compreender que existem muitos outros civis que foram mortos por esse regime recentemente pela manifestação do povo, e ele mandava matar, assim como Maduro, preso pelos Estados Unidos em janeiro, mandava passar tanque de guerra em cima de manifestantes. Esse regime nunca titubeou sobre, para se manter no poder, o caminho era destruir vidas, eles sempre fizeram assim. Eles têm, como eu disse anteriormente, um discurso aveludado, uma pelagem limpa, mas eles são lobos disfarçados de ovelhas. A discussão, com certeza, ela precisaria de um pouco mais de desdobramento político histórico para que vocês pudessem compreender. Mas eles, além de buscarem isso há mais de 40 anos, eles estão dispostos a tudo. Eles, eu falo, o Irã, para se manter com o seu regime. Em nenhum regime, em nenhuma ditadura, a corrupção não esteve presente. É mais um governo lotado, abarrotado de corrupções. Corrupções que fazem com que pessoas percam o que há de mais importante e que Jair Messias Bolsonaro sempre falou: a liberdade. As mulheres de lá não podem viver de fato. Você vai ver a declaração do Ali Khamenei sobre mulheres. Fala que Alá criou as mulheres. Preste atenção, você, mulher que está assistindo isso. Alá criou as mulheres como uma serventia, como animais para os homens. Eu não acredito nisso. Nem acredito que foi Alá que criou as mulheres, muito menos que mulheres só servem para servir aos homens, da forma que ele fala, comparando a animais, que colocou o rosto de mulheres nas mulheres para não assustar os homens. Não sou eu que estou falando isso, é o próprio Ali Khamenei, o que foi morto lá. Para mim, é um dos principais objetivos das ações da coligação entre Estados Unidos e Israel, para poder dar uma freada lá, nesse movimento. Eles que falam há 40 anos, mais de 40 anos, na verdade, morte à América, morte a Israel. Então, do tempo em que nós comungamos junto com os Estados Unidos e Israel, é morte para os brasileiros também. Nós que defendemos a nação de Israel, é morte para nós também. E eles estão dispostos a tudo. E no meio dessas descobertas todas, percebemos isso, e é identificado, como já foi identificado aqui. Inclusive eu peço para que o Lula fique caladinho, fique na dele. Uma base chinesa aqui em Salvador, na Bahia. E o que tudo indica, se assim continuar, o petróleo para a China, 80% que vai para a China, 80% do petróleo chinês vai do Irã, vai começar a sofrer problemas e a China pode entrar para esse jogo, por isso que se fala em Terceira Guerra Mundial. E os Estados Unidos já deixou claro que quem estiver do lado do Irã vai sofrer retaliações. Aqui no Brasil tem base chinesa. Lula, fica quieto, pelo amor de Deus. Fica na tua. Estamos sofrendo pelos civis, 555 já. Inclusive nessa contagem deve ter soldados do regime lá do
Ali Khamenei. Deve ter. Mas isso aqui reflete decisões de líderes que não estão nem aí para o povo, que eles querem é poder. Recomendo que vocês assistam, inclusive, está no YouTube da Brasil Paralelo, uma baita curta-metragem assim, que vai explicar para vocês um pouquinho como que esse regime chegou ao poder, baseado em que eles chegaram ao poder. Vocês possam ter visualizações a partir de imagem, vocês vão se conscientizar o que eles já deixaram um rastro de sangue pelo caminho. E como eles sempre deixaram claro, se preciso, continuarão. Vocês vão lembrar do 7 de outubro lá em Israel. Mais de 1.000 pessoas mortas. Nossa, as cenas que foram liberadas pela liderança de Israel, inesquecíveis. Inesquecíveis. Feitas porque para eles têm a liderança suprema e é morte a Israel. Então, infelizmente, os efeitos colaterais serão impossíveis, Laísa. Porque é um conflito, é uma situação que demanda uma solução rápida. Afinal de contas, eles continuam matando pessoas lá dentro mesmo. Os próprios iranianos estão sofrendo na mão desse regime.